Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Deus deu sabedoria, agora sim, Renatan deu, né? Rorimá, tá vendo? Deu Rorimá. Sempre falando de Rorimá, a Shilomon, e aí sim, Kase, da Verlo, Vairish, Shalom, né? Shalom aqui, né? Essa Shalom tá sem o Vav, tá vendo? Então, Bein, Hiram, né? O Bin, o nome de Shilomon de novo, vai Kirotove, Haiti, Shenihem. Então Deus deu a sabedoria a Salomão, conforme prometido. Houve amizade entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado. Tá vendo? Então, aqui eu li errado, né? Eu acabei ligando esse bait ao final aqui. Vai querer tor, brit. A palavra aqui tá brit, tá vendo? Houve uma brit, houve uma circuncisão no coração para que a Torá pudesse ser colocada. Muito bem, muito bem. Então, Salomão demonstrou essa sabedoria que Deus lhe deu. Primeiro, fazer Hirã assumir uma atitude. Primeiro, fazer Irã assumir uma atitude mais modesta, tá vendo? Uma atitude mais modesta. Ele tinha que fazer Irã saber isso. Quem tinha que fazer? Shilom Hashem, né? Ali naquele caso, Irã tinha que ter essa modéstia. E somos ensinados que Irã primeiro se apresentou como um Deus, tá vendo? Como está escrito. Tu disseste, eu sou um Deus no assento de Deus e eu me sento, né? Mas Shilomon, com a sua sabedoria, o induziu a abandonar essas pretensões, tá vendo? Ele obedeceu. E é por isso que está escrito em Ezequiel, lá no 27:2, paz entre Irã e Salomão. Também aprendemos que o Rabi Isaac disse um nome de Rabi Judá, que Shilomo lhe enviou uma carruagem, o levou até 7 círculos, tá vendo? 7 círculos do Guiena, não é? A gente sabe muito bem que existem duas árvores sefiróticas. A gente sabe que existe a árvore normal e existe a árvore de cabeça para baixo, lá, ó, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, e que essas duas árvores elas funcionam dessa forma aqui, uma leva para cima e a outra leva para baixo, tá vendo? É assim que funciona, uma de cabeça para baixo. Elas são muito parecidas
e uma está de cabeça para baixo e a outra para cima. Se você sobe para essa aqui, ou se você desce para essa aqui, é a mesma coisa, mas só que é diferente, não é a mesma coisa. Então tem que se prestar muita atenção nesses detalhes dentro da Torá. Então veja, os 7 círculos do Gehenna são que ele, ao invés de subir, ele desceu e depois trouxe novamente também, e depois o trouxe novamente. Também aprendi que Shilom herdou a lua, completa em todos os lados, ou seja, Yesod. Shilom sabia como fazer todas essas coisas. Assim o Rabi Shimon Bar Yochai supera todos os outros em sabedoria, e ninguém pode ascender exceto fazendo as pazes com Shimon Bar Yochai. O Rabi Yossi tomou como texto o versículo: ó minha pomba, tu fazes ninho nas fendas da rocha, nos esconderijos do precipício. Isso é o Cântico dos Cânticos 2,14. A pomba aqui é a comunidade de Israel, que como uma pomba nunca deixa para o seu parceiro, o santo bendito seja ele, nas fendas da rocha. Estes são os estudiosos de Torá que não têm, os estudiosos de Torá, tá vendo? Que não têm folga nesse mundo. Nós não temos folga, nós não temos o direito de parar de estudar essa Torá. Então os estudiosos de Torá não têm folga nesse mundo. Por isso nós somos chamados de a pomba nas fendas, nos esconderijos do precipício, tá vendo? Então existe um precipício, a Torá não bota nesse esconderijo. Eles são especialmente piedosos, tá vendo aqui, entre eles. Então tem que haver piedade entre eles, respeito, amor. Aqueles que santamente temem a Deus. Por que eles são piedosos entre eles? Porque eles temem a Deus, tá vendo? E de quem, de quem a divina presença nunca se afasta, tá vendo? Então sempre haverá misericórdia, porque a divina presença nunca irá se afastar. O santo bendito seja ele pergunta sobre eles a comunidade de Israel, dizendo: deixe-me ver o seu rosto, deixe-me me ouvir a sua voz, quão doce é e suave. Porque apenas acima dessa voz daqueles que estudam a Torá, veja, porque doce e suave, porque acima apenas a voz, acima, só lá em cima, está apenas a voz daqueles que estudam a Torá, é ouvida, tá vendo? Então só é ouvida lá em cima, na Sheriná, aqueles que estudam a Torá. Aprendemos que semelhantemente que todos esses estão registrados acima diante do santo bendito seja ele, ou seja, então a gente aprende que quem estuda a Torá está registrado diante do santo bendito seja ele, e é lógico que se quem estuda está lá, quem não estuda não está, que se deleita neles todos os dias e olha para eles, e essa voz se eleva e percorre todos os firmamentos até encontrar-se diante do santo, o único, bendito seja ele. E agora o santo, bendito seja ele, gravou a semelhança de Rabi Shimon acima, e sua voz se eleva cada vez mais alto, e ele é coroado com diadema sagrado, e Deus o coroa em todos os mundos, e ele se gloria nisso. O Rabi Hia tomou como seu texto o que já foi e o que será. Isso é o Eclesiastes 3,15. Isso explica que, pelo que aprendemos, é que antes que Deus criasse o mundo, ele criou outros e os destruiu. Até que ele consultou a Torá, e por isso ele fez os devidos ajustes e foi coroado. Assim, tudo o que estava para ser neste mundo estava diante dele totalmente preparado. Também aprendemos que todos os homens de todas as gerações estiveram diante dele, a semelhança deles antes de virem ao mundo. Até mesmo todas as almas dos homens foram traçadas diante dele no firmamento, a semelhança de sua figura neste mundo. O mundo também que eles aprenderam mais tarde nesse mundo, eles sabiam antes de chegarem a ele. Tudo isso, porém, se aplica apenas aos verdadeiros virtuosos, só se aplica aos verdadeiramente virtuosos. Somente aqueles que estudam essa Torá estão dedicados a ela. Aqueles que não se mostraram virtuosos nesse mundo ainda estavam longe do santo, bendito seja ele, de pé no poço do abismo. Ou seja, se eles não pegaram essa Torá e não estudaram, eles estão na beira do abismo, exatamente já lá esperando. Quando desceram ao mundo antes do tempo e como se mostraram obstinados nesse mundo, então aprendemos, eles eram antes de que vieram ao mundo.
Estes jogaram a porção sagrada que lhe foi dada e se contaminaram na cavidade do abismo. E de lá tomaram sua porção e então vieram ao mundo antes do tempo. Se alguém mais tarde mereceu o bem e se arrepender diante de seu mestre, ele recebe a sua própria porção, isso é, o que já havia sido antes. Agora podemos perguntar sobre os filhos de Arão, com que não havia semelhança em Israel. Como eles podem perecer nesse mundo? Dessa maneira. Onde estava o seu próprio mérito, o mérito do seu pai, o mérito de Moshe? No entanto, nós aprendemos com a lâmpada sagrada que Deus foi realmente solícito com honrá-los, e assim seus corpos foram queimados, mas suas almas não pereceram. Também já existia Pinhas para reparar o dano. Veja, por isso está escrito que era para ser, já era. Aprendemos que todos os verdadeiramente virtuosos antes de vir ao mundo são preparados acima e chamados por seu nome. E o Rabi Shimeon ben Yohai, desde o primeiro dia da criação, foi colocado diante do santo bendito seja ele, e Deus o chamou pelo nome, feliz é a sua parte no superior e no inferior. Muito bem, veja todos os sábios de Torá que vieram para defender a Torá e não queimá-la e não fazer as pessoas odiarem outro ser humano, todos esses já eram destinados diante dessa Torá a serem, não é? Quem eles foram. Não é uma coisa que a gente desenha, assim como os que prometeram algo a Hashem e vieram para esse mundo, prometeram, né, que viriam estudar a Torá e não estudaram. Então veja, a gente vai colocar o plano para esse ano, a gente apresenta, quando vocês forem fazer a reza de vocês, apresenta o mérito dos estudos de vocês, pode pedir no mérito do estudo do Moré André, você pode chegar lá pelo mérito do meu Moré, pelo mérito do que ele estuda a Torá, pelo mérito do sacrifício que a gente tem para estudar essa Torá, e você vai ser abençoado, eu te garanto. Mas também, quando você botar pelo seu mérito, você doa todo o seu mérito, não fique por nada. Fala para Hashem, não quero nada, eu dou tudo para quem eu estou rezando, eu dou tudo para as pessoas se aproximarem de você, ainda que você também vai reconhecer que seu mérito é pequeno, não é tão grande como o dos nossos sábios, e assim você vai poder fazer um benefício enorme pelas pessoas. Continua aqui, o Rabi Abba tomou como seu texto-verso, até onde o rei se reclina em sua mesa e difunde as suas fragrâncias. Esse é Cântico dos Cânticos 1:12. Isso foi aplicado pelos companheiros aos filhos de Israel, quando na concessão da lei emana uma doce fragrância que os acompanhará em todas as gerações, dizendo: faremos e ouviremos. Então você declara que fará e ouvirá, e depois você vai ter o benefício. Ou podemos traduzir, minha tuberosa perdeu sua fragrância, aplicando a palavra à confecção do bezerro. Mas há também uma alusão esotérica nesse verso, diz: um rio saiu do Éden para irrigar o jardim, isso é Bereshit 2:10. Esse córrego primeiro sai por um caminho que ninguém conhece, o Éden então se une a ela em perfeita união. O Éden é Biná. E então nascem fontes e riachos e coroam os filhos santos, que assim assumem a herança de seu pai. A mãe e o rei superior se resgata com delícias reais. Então meu nardo produz sua fragrância, este é o Yesod, que envia bênçãos para a união do rei sagrado e da matrona. E assim as bênçãos são dispersadas a todos os mundos, e acima e abaixo são abençoados. E agora a lâmpada sagrada é coroada com coroa daquele grau, e ele e os companheiros elevam louvores da terra ao céu, com os quais ela é coroada. Agora as bênçãos devem ser trazidas do céu para os companheiros através desse grau. Por esta razão, desde que seu filho Rabi Eleazar nos expõe alguma ideia profunda do que aprendeu por seu pai. O Rabi Eleazar então citou o versículo, e ele olhou e eis que um poço no campo. Isso é Gênesis 29:2. Vamos aqui ver Gênesis 29:2. E ali diz, né, diante dos seus olhos havia um poço aberto, 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados ao lado dele, pois os rebanhos eram regados daquele poço, e a pedra da boca do poço era grande, né? Então aqui a gente tem um texto da Torá, aqui a gente tem uma tradução, e agora a gente vai entender, não é? A gente tem aqui a palavra bor, que é poço, tá vendo? Um beit
um Aleph e um Reish 203, e vamos entender, segundo Zohar, o que realmente isso significa. Né? E ele disse, esses versos têm um significado esotérico que aprendi com meu pai. O poço é o mesmo sobre o qual está escrito, o poço que os príncipes cavaram. Esse poço é a Shekhinah. Os 3 rebanhos que estão ao lado dele são Netzah, a Parashá Netzah, Od e Yesod. E deles o poço está sempre cheio de bênçãos. Daquele poço deram de beber os rebanhos, ou seja, os rebanhos são as sefirotes. Isso significa que os mundos abaixo são sustentados a partir dele. A pedra sobre a boca do poço era grande, este é o julgamento rigoroso. Veja, a pedra da boca do poço, não é? Era o julgamento rigoroso que toda a humanidade sempre recebe por não seguir essa Torá. Este é um julgamento rigoroso que está ao lado dele, do outro lado. Veja o lado que faz julgamento, que é o lado esquerdo. Para sugar dele, está vendo? Para sugar dele, mas ela mantém todos os rebanhos juntos. Estes são as 6 coroas do rei, que se reúnem, enviam bênçãos à cabeça do rei e a derramam sobre ela. Com isso julgam o julgamento severo para longe, por isso jogam o julgamento severo para longe dela. Então eles dão de beber ao rebanho, ou seja, eles derramam bênção naquele lugar para os mais altos e os mais baixos. Ali está falando de Yaakov, quando ele chega perto lá da casa de Tró, e ele começa então a tirar a tampa do poço, que era muito pesado, o julgamento era muito grande. Muitas vezes a gente leva isso para o lado literal, mas não é, isso são mundos espirituais. Acho que dá para entender de uma forma muito clara isso, através de Shimon Bar Yochai, e depois através do próprio Ari, que veio nos ajudar a entender essa Torá. Muito bem, e aqui eles dão de beber ao rebanho, ou seja, eles derramam bênção naquele lugar para os mais altos e para os mais baixos, e depois colocam a pedra de volta na boca do poço, do seu lugar, ou seja, o julgamento retorna ao seu posto, porque ele é necessário para o sustento do mundo. E agora Deus derramou sobre vocês bênçãos da fonte, do córrego, e vocês e toda essa geração é abençoada. Feliz és tu nesse mundo e no mundo vindouro. Rabi Simeão então falou sobre o verso, que os santos regozijem na glória e cante de alegria em suas camas. Isso é o Terrilim 149:5, ele disse: aprendemos que um nó da fé é amarrado com 13 atributos. E além disso, a Torá é coroada com 13 medidas. Isso é a regra da interpretação, e com isso o santo nome é coroado. Da mesma forma, quando Yaakov quis abençoar seus filhos, ele disse que seus filhos sejam abençoados com o vínculo da fé. Está escrito que todas essas são as tribos de Israel, 12 é este Zote. Isso é o Gênesis lá no 49:28. Vamos olhar aqui o Gênesis 49:28. Todas essas eram as 12 tribos de Israel, 12 em número, e foi o que seu pai lhe disse ao se despedir deles, dirigindo cada um uma palavra de despedida para eles. Então aqui a gente tem a palavra Vezot, tá vendo? Que é a palavra discutida, que é a presença divina. E aí continua aqui. Assim eles eram 12 tribos de Israel, este é o Zote, que está em Gênesis, né, no 28. Assim eles eram 13, sendo nós aprendemos que todas essas medidas, sendeiros, repousam sobre uma certa cabeça. Veja, a medida era 12, mas era 13, porque José não teve filho, e ele então teve 2 netos que foram abençoados, que são o mês de Adar 1 e Adar 2. Então eles eram 13. Sendo nós, aprendemos que todas essas medidas ascendem e repousam sobre uma certa cabeça, e os piedosos herdam toda essa glória do alto, como está escrito, que os santos se regozijem na glória neste mundo e que cantem de alegria em suas camas, no mundo vindouro. Os altos louvores de Deus, então, estão em suas bocas para amarrar o laço da fé corretamente. Assim, uma espada de 2 gumes está em sua mão, isto é, a espada do Santo Bendito seja ele, que arde com 2 gumes. Agora é Rabi Pinhas, bem aí, a coroa da benignidade, o atributo sublime, ele é por isso que ele herdou a glória do alto e une o vínculo celestial, o santo vínculo da fé feliz.
e a sua parte neste mundo e no mundo vindouro, dessa mesa se diz: essa é a mesa que está diante de Hashem. Isso é Ezequiel, lá no 41:22. E Pinhas levantou-se, então beijou, e Rabi Eleazar e todos os companheiros, e levantou-se o cálice e disse a bênção. E o salmo: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso é o Terrilim 23, no versículo 3:5. A mesa Shurran, todos aqueles que se regozijem com a palavra da Torá. Então essa mesa tem que estar servida com segredos da Torá. É o que nós estamos fazendo aqui. Essa Torá ela é muito grande, muito preciosa. No momento que a gente está fazendo isso, nós estamos liberando a alma de vocês, e a alma de vocês estão chegando numa compreensão muito grande a Hashem. E grande foi a alegria de Rabi Shimeon, e o Rabi Pinhas tomou o Rabi Eleazar e não deixou todo aquele dia e a noite, dizendo: toda essa grande alegria é a alegria da minha porção, e para isso proclamarão sobre mim no outro mundo. Quando se levantaram para deixar, Rabi Pinhas no início não quis deixar o Rabi Eleazar ir, mais acompanhou o Rabi Simeon e todos os companheiros seu caminho. Enquanto marchavam, o Rabi Simeon disse: é hora de trabalharmos para Hashem. Rabi Abba veio e perguntou-lhe: está escrito, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. Ele perguntou qual é o significado desses lotes, ou desses bodes, e por que Arão lançou. Rabi Simeon começou sua resposta citando o versículo: e tomou Simeão no meio deles e o amarrou diante de seus olhos. Isso é o Gênesis 42:24. Porque José levou Simeão e não algum outro de seus irmãos? A razão foi porque Yosef pensou: Simeão e Levi abrem em todos os lugares a porta para o julgamento. Por que que eles abrem? Porque Shimon é a letra Vav, Levi é a letra Zain, e a gente passou no recebimento da Torá. Nós pecamos no recebimento da Torá com o pecado do bezerro de ouro, e agora em Yom Kippur Hashem dá uma chance para a gente então poder se regenerar do pecado da idolatria, e por isso que a gente recebe a Torá hoje novamente, sem idolatria. Antes disso teve a letra Re, a letra Vav, depois veio a letra Zain, então essas 2 tribos, não é? E Levi, e é por isso que diz que esses 2 abrem o julgamento. Logo depois de Zain vem a letra Het, que vai ser o mês de Tammuz, e depois a letra Tet, que vai ser o mês de Ave, onde o Beit HaMikdash começou a ser destruído. Exatamente no 17 começou os ataques até o dia 9, e aí a gente tem 17 mais 9, que é 26, que é o tetagrama. Então a gente sabe que tudo vem da mão da Kadosh Baruch Hu, e o bendito seja ele, para chamar a atenção da gente para essa Torá, e para que nós possamos adentrar essa Torá com todo o nosso coração e nossa alma, e que nossa alma possa sorrir com esses ensinamentos. E diz aqui ainda que Levi abre todos os lugares a porta para o julgamento. Assim foi comigo e assim foi com Siquém, porque também Shimon e Levi entraram lá e mataram 24.000 homens. E é por isso que é apropriado que eu o tome de tal maneira que não provoque uma disputa entre todas as tribos. A questão também foi levantada sobre o porquê Simeão estava associado a Levi. E não digamos, não é? Para quem não sabe, eles eram gêmeos. Não digamos Ruben, que também era seu irmão completo. A razão foi que ele viu que Levi estava vindo do lado do julgamento, e ele próprio estava preso ao lado do julgamento severo. É por isso que ele pensou ser Levi e juntar-se a ele, né? Poderiam conquistar o mundo. O que Deus fez então? Ele tomou Levi como sua porção e isolou Simão, ou seja, eles não conseguiam um alcançar o outro. Aprendemos. Deixa eu só consertar aqui. Aprendemos do lado da mãe a 2 emissários presos à sua mão. À esquerda que vagam pelo mundo para espioná-la. Bem, Israel é a porção de Deus, e por causa de seu grande amor pelos filhos de Israel, ele lhe deu um dia por ano para se purificar e purificar todos os seus pecados. E é por isso que nesse dia eles são coroados e salvos de todos os executores e de qualquer emissário hostil. Está escrito que Arão lançará sorte sobre 2 bodes, porque um deles é para Shem, porque Deus disse que habite comigo e outro percorra o mundo. Pois se os 2 fossem combinados, o mundo não seria capaz de lidar com eles.
Então o segundo entra em movimento, e quando ele encontra Israel, absorto em serviço religioso e atos piedosos, e todos em paz um com o outro, não vê oportunidade de acusar os filhos de Israel. Quando este bode chega à rocha de Azazel, há um grande júbilo, e o emissário que saiu para acusar volta e proclama louvores de Israel. E o acusador torna-se um defensor, ou seja, o próprio lado negativo torna-se um defensor, e não só naquele dia, mas sempre que Israel deseja ser purificado de seus pecados, Deus lhe mostra como reter os acusadores por meio das ofertas que são trazidas diante do santo, bendito seja ele. Então eles não podem causar dano, mas esse dia é mais eficaz que os outros. Como Israel aplaca todos abaixo, todos que têm acusação a trazer acima são apaziguados. Embora todo serviço seja para o santo, aprendemos que no momento em que Arão pegar os dois bodes, todos os acusadores de cima se levantam e procuram avançar em direção ao mundo, e quando Arão atrai os de baixo, os de cima também se aproximam, assim os lotes são produzidos para ambos lados, e assim como o sacerdote lança sorte abaixo, assim o sacerdote lança sorte acima, e assim como embaixo se deixa para o santo, o outro para o deserto, assim em cima fica com o santo, bendito seja ele, e sai-se para o deserto de cima. Então eles estão conectados um ao outro, então está escrito: e Arão colocará a sua mão sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele, etc. Ele deve usar as duas mãos para que o santo possa concordar com ele. O bode macho é chamado de vivo, para incluir o anterior. As palavras sobre eles significam que todos os pecados serão deixados no bode. Alaba perguntou como isso pode ser conciliado com o versículo que diz que não ofereçam mais seu sacrifício aos bodes que continuam a idolatria. Isso é o Levítico 17:7. Ele respondeu: não está dito lá que eles não devem sacrificar os bodes, mas aos bodes. Assim é que o bode levou sobre si todas as suas iniquidades, mas a oferta foi trazida apenas ao santo, e bendito seja ele, pela oferta de apaziguamento, acima e abaixo, e o julgamento não tem domínio sobre Israel. Muito bem, os dois bodes representam Iacove, que era um estudante de Torá e permanecia nas tendas estudando a Torá, e o outro era Esave. Esave fingia ser um grande estudante de Torá, mas sempre queria a via mais fraca, havia mais sem sentido. E assim Iacove, quando estudou muito a Torá, estudou e entendeu essa Torá profundamente, ele pôde quebrar todos os desígnios do mal sobre a sua vida, e assim ele avançou para Hashem, e ele então é dignificado como aquele que serve a Hashem.